Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Meu nome é PH Miranda. Se você ainda não me conhece, eu faço vídeo de futebol todos os dias aqui no YouTube, beleza? E cara, eu me peguei vendo uma live do Charla Podcast, muito bom o podcast, tá? Do Charla Podcast, talvez aí um dos maiores de podcasts esportivos do Brasil, né? Eu não sei se é o maior, enfim. E eu tava vendo um episódio do Rafael Guanais, técnico do Mirassol. E aí eu falei, cara, vou aproveitar que tá na data FIFA e vou gravar um vídeo falando do Mirassol. Porque eu assisti aquilo ali, cara, eu fiquei. Mano, eu fiquei comovido, cara. Sério, de verdade. Eu fiquei inspirado, sabe? Vendo o podcast do Rafael Guanais. O cara é muito, muito inteligente. Um cara que é muito promissor e é muito novo ainda para um treinador. Então, cara, ele tem tudo para ser um dos grandes nomes no futebol brasileiro aí por mais de décadas, cara, de verdade. E, enfim, vou falar de Mirassol, eu estudei um pouquinho, eu fui procurar saber mais sobre Mirassol e, cara, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre esse clube que está fazendo história nesse Campeonato Brasileiro, né? E, enfim, tem muito a exemplificar para clubes gigantescos do Brasil, tá? Muito mesmo. Há diversos clubes, tanto de administração, como de gestão, como de formação de elenco, enfim, organização financeira, principalmente. E, cara, tem alguns aspectos que eu queria muito comentar com vocês. E aí, eu vou fazer esse vídeo aqui. Aproveitar essa data FIFA, né? Que a data FIFA aí o futebol fica meio invisível algumas vezes, enfim. E aí a gente vai fazendo alguns papos muito interessantes. Vou começar, cara, falando do de uma coisa que eu pesquisei que eu fiquei muito impactado. Eu não sabia, tá? Não tinha esse número. Eu já imaginava, né? Mas eu não tinha esse número. E, cara, o Mirassol, dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, é o time que menos tem folha salarial, né? Então, eu vou pegar o número aqui certinho para vocês. A folha salarial do Mirassol é de 4,1 milhões mensais. Beleza? Então, são 4 milhões de reais por mês que o Mirassol paga para o elenco inteiro. Não só os titulares, é pro elenco inteiro, tá? E, cara, fazendo um comparativo, por exemplo, pegar o Corinthians, o Corinthians gasta esse valor, né? Até mais, na verdade, em um jogador só, que é o Depay. E aí você pega outros exemplos, por exemplo, o Flamengo gasta esse valor todo, até mais, em um jogador só, o Arrascaeta, enfim, outros. Enfim, posso ficar citando aqui alguns times que gastam muito uma folha salarial entre o time do Mirassol em um jogador só, né? E o time do Mirassol vem fazendo o que fez, o que está fazendo, né, no Campeonato Brasileiro, ainda não acabou, né? E, cara, tá muito bem encaminhado aí praticamente na Libertadores, né? Eu já trato como classificado, tá? Porque tem uma vantagem muito grande. Deixa eu só abrir a tabela aqui para falar para vocês. Ó, o Mirassol tá na quarta colocação por 59 pontos. Dessa vez vai ser G5, né? Então, o primeiro, na verdade, fora da zona de classificação da Libertadores é o Botafogo, que tem 52. Então, é uma distância de 7 pontos, cara, faltando 5 rodadas. Tipo assim, então, tá praticamente já dentro da Libertadores, né? E se você for pegar ainda fora, né? O último time fora da classificação da pré-Libertadores, né? Que é o São Paulo, que ocupa a oitava colocação, tem 45. Então, o Mirassol já tá na Libertadores. Eu não sei se já tá garantido matematicamente, mas o Mirassol já, gente, praticamente já tá garantido, né? Faltam 5 jogos, né? O Mirassol tá numa distância considerável, né? Bem considerável, na verdade. Tem quase, são 14 pontos, né, de diferença pro último colocado antes da zona de classificação para a Libertadores, né? Enfim. E provavelmente deve ir de forma direta mesmo, tá? Já encaminhando essa classificação. Mas, cara, vamos comentar um pouquinho sobre a trajetória do Mirassol, cara. É muito interessante a gente ver um clube organizado, pro futebol brasileiro isso é muito bom, cara. É muito bom porque a gente tem um exemplo. É um exemplo de gestão, um exemplo de formação de clube, um exemplo de organização financeira, né? E, cara, isso é muito interessante. O Mirassol, esse ano, não sei se esse ano ou ano passado, tá? Não vou saber exatamente, mas ele contratou o Paulinho.
para montar o elenco do Mirassol. E aí, cara, eu vi muita gente criticando no início, muita gente falando, jornalista, tá? Muitos jornalistas que tem diploma, que não, né? E, cara, eu me enquadro nisso também, né? Não vou ficar entregando os caras pra Cristo, porque é muito fácil falar agora, né? Que já aconteceu, né? Mas eu vi muita gente falando muita bobagem, cara, muita bobagem referente ao Mirassol, falando que é o pior elenco da história do Campeonato Brasileiro, não sei o quê. E sem você conhecer um pingo. E aí eu me enquadro também, tá? Eu não conhecia nada, eu pesquisei antes desse vídeo, eu comentei. Eu pesquisei bastante da história do Mirassol, né, para conhecer mais. E, cara, eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer. Antes de começar a falar na frente de uma câmera, para falar na frente de uma TV, por exemplo, de uma câmera para TV, no caso, você pesquisa antes de você falar. Você não sai falando uma coisa que você não sabe. Um clube com uma organização do Mirassol, você não pode chegar e falar que esse time vai ser lanterna disparado, sabe? Sendo que você minimamente não conhece a história do clube. Não sabe a organização financeira que tem, você não sabe a gestão de elenco que existe lá dentro. E aí você analisar superficialmente uma coisa, um time de futebol, né, que é extremamente subjetivo, né, como o futebol é subjetivo, não tem nada de... Você pode ter scout, você pode ter números, estatísticas, mas, cara, no futebol mesmo, real, não tem esses números todos, óbvio que eles são importantíssimos, é óbvio, mas ainda assim, esses números não servem de nada no futebol, né? Jogado. Entende? Porque, vamos falar assim, por exemplo, o Messi não construiu o que ele consegue só com gols e assistências. Por quê? Tem aquela famosa máxima, né? De que assistência é um número falso, né, no futebol, uma estatística falsa. Porque muitas das vezes o Messi, por exemplo, vou usar o Messi de exemplo porque eu acho que é um dos maiores gênios quando se trata de assistência, né? Só para dar um exemplo. Tem muitas vezes que o Messi dá aquela pré-assistência que não sai no número oficial. Então você vê lá, o Messi esses dias acho que completou 400 assistências. E aí você vê o número de pré-assistências do Messi vai bater mais de 1.000, provavelmente. Tá? Muito mais, porque o nível de influência que ele tem no jogo, isso não contabiliza no número. Então, por isso que eu acho que o futebol é muito subjetivo. Tá? É mais do que números, estatísticas, enfim. E aí você analisar o elenco por causa de jogadores que tiveram passagens ruins em outros clubes, que não o Mirassol, por exemplo, você não sabe a campanha que o Mirassol teve no ano passado. Muitos desses jornalistas nem sequer viram algum jogo do Mirassol no ano passado, na Série B. Tá? Muitos não sabem da gestão financeira, como eu falei, da gestão de elenco, e abrem a boca para falar bobagem. No início do ano a gente viu, né, várias pessoas, e aí eu me enquadro também, tá? Eu faço uma crítica aí, uma autocrítica, porque eu também subestimei muito, assim como eu acho que muitas pessoas subestimaram esse time do Mirassol. Demais, tá demais. E, cara, o Mirassol tá dando a volta por cima, tá mostrando que um time organizado faz a diferença no futebol brasileiro. Um time que é bem gerido faz a diferença. É um time que tem uma organização, que não tem dívida. Tá? É bom enfatizar isso. Eu não sei se eu não tenho esse número, tá? Mas eu acho que talvez seja um dos clubes que menos tem dívida no futebol brasileiro. Eu vi o Rafael Guanais falando no podcast que o Mirassol não tem dívidas. Tá? Eu lembro que eu já tinha visto uma vez que o Juventude, né, é um outro clube que também tem pouquíssimas dívidas, mas aí eu vou ficar pela palavra do Rafael Gonás, tá? Eu acho que talvez seja o clube com menos dívida, o Mirassol. E isso não é porque é um clube pequeno, óbvio que não vai ter dívida. E, cara, vamos ser sinceros, tem diversos clubes pequenos que tem diversas dívidas, que atrasa salário. Eu, por exemplo, eu torço pelo bom sucesso. Cara, aqui no Rio de Janeiro, né, o Bom Sucesso e o Botafogo, obviamente, né? E, cara, o Bom Sucesso é um clube que atrasa salário direto. E é um clube pequeno. Então, pô, você não pode dizer que só porque é clube pequeno que não vai ter dívida, que não atrasa salário, que isso aqui. Não, cara, é porque falta organização. Isso em qualquer instituição. Qualquer instituição. Eu vi muita gente falando no X. Aliás, se você não me segue lá, @phmirandap, beleza? Eu posto algumas coisas, enfim. É muito importante que você me siga. E, cara, eu tava vendo muita gente falando que porque o Mirassol
o que o Mirassol fez não aconteceria em um time maior, porque tem mais torcida, né, tem pressão, né, enfim, e é muito grande para você gerir, assim, cara, vamos ser sinceros, isso é uma das maiores falácias que tem. Porque a organização independe da instituição. Você tem que ser organizado. A gente vê diversos clubes aí afundados em dívida porque não tem organização. Porque não tem um cara, não, desculpa, um grupo que fala assim, cara, vamos fazer o bem disso aqui, dessa instituição, que é o caso do Mirassol. O presidente, se eu não me engano, vai me fugir o nome agora, se não me engano é o Edson, tá? Ele já tá aí no cargo do Mirassol há um tempinho, tá? E, cara, o que ele faz nesse time do Mirassol é inacreditável. Eu não sei se foi ele que fez a construção do CT, tá? Eu não tenho essa estatística. Mas um dado muito interessante é que, por exemplo, em 2017, né, eu posso ter errado esse número, mas deixa eu só puxar aqui para falar com vocês, foi 2017, isso, eu anotei. 2017, o Luiz Araújo, que é formado na base do Mirassol, ele é vendido para o Lille, da França. E aí, deixa eu pegar o valor aqui que eu anotei, é 7,7 milhões de reais. Né? Isso para um time, né, de uma cidade de 60 milhões de habitantes, 60 mil, desculpa, habitantes, é um valor muito grande, muito grande. Para um time de futebol de uma cidade assim, desse tamanho, é um valor enorme. E aí o que você pensa? Pô, ele vai dar premiação para os jogadores, vai dar premiação para a comissão técnica, vai ter corrupção, que muitas vezes tem em clubes gigantescos, né? Enfim. E não, o que o Mirassol fez? Investiu no desenvolvimento dos seus jogadores. Investiu na construção de um CT novo. E aí foi lá, em 2019, o CT do Mirassol ficou pronto e é atualmente um dos CTs mais completos do futebol brasileiro. Tanto em infraestrutura, como em capacidade, né, de você poder, por exemplo, ter várias gestão muita gestão, na verdade, de scout. Você tem muitos profissionais que são focados no desenvolvimento de atletas. Então você tem uma melhora absurda, por exemplo, no desempenho dos atletas, né, dos jogadores, por causa do seu CT, que é muito bem estruturado. E foi um dinheiro extremamente bem investido pelo Mirassol, que a gente não vê em clubes gigantescos. Aí vamos dar nome aos bois: Corinthians, Santos, São Paulo, Vasco, Botafogo, muitas vezes, né? Agora tudo bem que melhorou um pouco. Mas, cara, você via muitos clubes gigantescos que não têm essa organização, que não tem a capacidade de pegar uma receita que consegue para arrecadar, né? E muitas vezes são desviadas para o bolso de corruptos que gerem o clube, que poderiam muito bem ser investidos na infraestrutura do clube, que automaticamente influencia, que a gente está vendo, como acontece com o Mirassol, influencia diretamente no desempenho dos atletas, no desempenho do time. Então, cara, é um exemplo para o futebol brasileiro o que o Mirassol faz, tá? E aí vamos puxar um dos números desse campeonato. O Mirassol tem o melhor desempenho em casa, tá, do Brasileirão, empatado com o Flamengo. É o time que não perdeu ainda. São 17 jogos, né? Desses 17 jogos em casa até agora, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 12 de novembro, tá? Até hoje, o Mirassol não perdeu em casa no Campeonato Brasileiro ainda, tá? Não perdeu. São 17 jogos, 11 vitórias, né? E 6 empates. Então é tipo assim, é praticamente dominante, né? E aí, cara, você vê o Campeonato Brasileiro do Mirassol, você tem pouquíssimos tropeços, tá? Você vai ter uma partida abaixo contra o Corinthians, você vai ter uma partida abaixo no primeiro tempo do Botafogo, você vai ter uma partida abaixo no primeiro tempo também contra o Cruzeiro, mas no geral é um time muito consistente. E isso vem muito de uma coisa que eu vou comentar com vocês agora, que é de uma coisa que eu vi na entrevista do Rafael Guanais, né, lá no Charla Podcast. Que ele fala que é o seguinte: eu fiquei muito inspirado quando eu vi isso, cara. Eu fiquei, caraca, realmente, o que a organização é capaz de fazer, né? O que um time que tem uma visão de a longo prazo pode fazer. E aí, cara, a gente viu. Ele fala o seguinte:
Isso é uma visão de técnico também absurda, cara. Absurdo do Rafael Guanais, tá? Muitos técnicos não têm culhão para fazer o que ele fez. Que é o seguinte, ele pegou o time na primeira rodada, ele fala, né? O primeiro jogo do Mirassol, no Brasileirão, é contra o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro abre 2-0, se eu não me engano. Não, ele faz o primeiro gol e depois o time fica um pouco mais para baixo, não sei o quê, e faz o segundo. E aí no vestiário, o técnico do Mirassol, o Rafael Guanais, chega para os jogadores e dá um esporro, né? E fala, cara, você tem duas opções. Ou a gente mantém o nosso estilo de jogo até o final, a nossa forma de jogar até o final, ou a gente muda para tentar, tipo, você abaixar as linhas, tentar ficar mais resguardado para não tomar uma goleada, enfim. O que eles fizeram? Teve culhão para manter o estilo de jogar. O Mirassol foi lá e fez um gol, tudo bem que não teve capacidade de empatar o jogo, mas, cara, isso serviu de lição. O Rafael Guanais fala isso, talvez seja o jogo mais importante da temporada do Mirassol, justamente por enxergar a capacidade da permanência de um estilo, de uma identidade de um time. A gente vê diversos times aí que tem grandes oscilações justamente porque não tem uma identidade. Você não vê um estilo de jogar próprio. O Mirassol tem isso. Eles mantêm o mesmo estilo de jogo desde a primeira rodada. E aí começa. Vamos falar de grandes jogos do Mirassol? Né? Eu falei de alguns tropeços. Cara, eu posso ficar aqui citando. Vamos lá. O jogo passado contra o Palmeiras foi um amasso contra o líder do campeonato. O Mirassol colocou no bolso o time do Abel Ferreira, que é líder do Campeonato Brasileiro, tá? Dentro do Miami. Fez um ótimo jogo contra o Flamengo, ótimo jogo, por incrível que pareça, né? Perdeu de 2-1, né? Teve um golzinho ali do Gabriel, tudo bem, mas fez um ótimo jogo. Se você olhar a partida, o jogo foi muito bom do Mirassol. Você tem um 4-1 em cima do Grêmio, lá no início do ano, não vou saber a rodada agora. Você tem um 3-0 em cima do Santos. Você tem um 3-3 que poderia ter sido uma vitória em cima do Botafogo, em que talvez uma das melhores atuações ali do segundo tempo do time do Mirassol, o segundo tempo da partida do Botafogo contra o Botafogo, talvez tenha sido uma das melhores atuações do Mirassol no ano, que faz 3 gols em, sei lá, 15 minutos. Tipo assim, absurdo, né, o que faz o Mirassol. E deveria ter ganhado, tá? Tem um pênalti no final do jogo que era para ter sido pênalti, na minha opinião. Aí olha, eu não sou botafoguense, tá? Eu acho que aquilo ali foi pênalti. E não foi dado, enfim. E aí são outras conversas sobre arbitragem, enfim. E, cara, tem várias atuações aqui que eu posso falar, posso citar, do Mirassol, que o Mirassol consegue, vou usar esse termo, atropelar os adversários. Atropelar. Adversários que têm uma folha a mais de 100 vezes maior do que o do Mirassol. Adversários que, por não ter um estilo de jogo, uma identidade, não conseguem bater de frente com esse time do Mirassol, que é muito organizado, cara. É muito organizado. Um time de uma cidade de 60 mil habitantes. O Rafael Guanais fala isso no Charla Podcast. É um time que tem a cidade, né? É do tamanho do Maracanã, lotado. Se você lotar o Maracanã, tem mais habitantes do que a cidade de Mirassol. E a gente vê um clube chegando a uma Libertadores da América, né? Já praticamente classificado, de uma cidade de 60 mil habitantes. Tem noção disso, cara? Tem noção do quão legal é ver isso pro futebol brasileiro, cara? É muito bom. E, aliás, falando em futebol brasileiro, é um elenco inteiro que só tem brasileiro. Ou seja, provando que... Aí eu não sou contra, tá? Tem muita gente que é contra, estrangeiro no Brasil, não sei o quê. Mas não, é provando que a gente tem material humano suficiente. Que a gente consegue fazer um bom time. Se você tiver organização, se você tiver uma gestão boa, você consegue fazer um bom time. Só com jogadores brasileiros. Você não precisa... tipo assim, na hora que você vê, assim, você vê eu quero um jogador muito bom. Na hora, você já vai pensar em jogadores estrangeiros. Eu acho que não é assim que funciona. Você tem muita qualidade aqui. Eu acho sim que eu não sou contra jogadores estrangeiros no Brasil, tá? Não sou. Mas eu acho que você tem que valorizar os jogadores que tem aqui, cara. Você tem que valorizar, porque isso é muito importante para a essência do futebol brasileiro. E a gente vê isso no Mirassol. E, cara, vamos falar alguns destaques desse time, óbvio.
Cara, o que o Reinaldo tá fazendo nessa temporada, talvez o melhor lateral esquerdo, na minha opinião, é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro inteiro, tá? Já não vou saber os números aí, mas ele é o artilheiro disparado do Mirassol, líder em assistências do time do Mirassol também. Já chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, já no meio do campeonato, não foi tipo, nas duas, três primeiros jogos, né? Foi já no meio. O Reinaldo chegou a ser um dos artilheiros do time, jogando muita bola, né? Já foi também no Charla Podcast, disse que sonha em seleção brasileira. E, cara, acho que é uma coisa a ser observada, tá? Porque muita gente não olha tanto para o Mirassol por ser um time pequeno, por ser um time de menor expressão no cenário nacional, e aí você não olha para jogadores que poderiam muito bem estar na seleção brasileira, tá? Ainda acho que tem outros nomes que são melhores, mas você poderia, no mínimo, estar numa pré-lista, por exemplo, no mínimo cogitá-los, sabe? Nem isso, sabe? Nem isso fazem. Muitos jogadores aí que são convocados que são, né, estão fazendo uma temporada bem pior. Eu já falei um pouquinho disso no vídeo da convocação brasileira, mas enfim. E cara, você tem aí o Chico da Costa que começou muito bem, tudo bem que deu uma caída, mas já tá melhorando de novo. Você tem o Negueba, o Danielzinho, cara, como joga o Danielzinho, um dos melhores meios desse Campeonato Brasileiro. Tá muito bom, muito bom. Eu confesso que eu não conhecia ele antes do Mirassol, tá? Não conhecia mesmo. E, cara, que jogador bom, cara. Que jogador criativo demais. Dá uma consistência, uma solidez para esse meio campo do Mirassol muito boa. De verdade, eu gosto muito do Danielzinho. Talvez um dos melhores jogadores do campeonato, tá? Você tem o próprio Gabriel, que fez gol no Palmeiras, jogando muito bem também. E, cara, o que falar da zaga do Mirassol, que é pouquíssimo falada, cara. Eu vejo pouquíssima gente falando da zaga do Mirassol. Uma zaga sólida. Você tem o João Vitor e o Gênio, se eu não me engano. Cara, uma zaga que é muito boa, muito consistente, muito sólida. E por não serem do grande holofote da mídia brasileira, né, você não vê tanta gente falando, comentando sobre, né, o time inteiro do Mirassol, não só a zaga, né? E, enfim, na lateral direita você tem um jogador muito bom. Os dois, tá? O Daniel Borges eu conhecia já porque jogou no Botafogo. E o outro que eu não conhecia, que é o Lucas Ramon. Cara, o Lucas Ramon começa muito bem o campeonato. Eu não me lembro se ele se machuca, mas ele perde a vaga para o Daniel Borges, que começa também jogando muito bem. Muito bem. Tá? Hoje em dia eu acho que estão fazendo um revezamento, né, entre os dois. Mas, cara, é um elenco que se tornou muito bom ao longo da temporada. E muito por conta, cara, da organização. É um exemplo, cara, é um exemplo para o futebol brasileiro. O Mirassol é um exemplo para grandes times do futebol brasileiro. É um exemplo de gestão, é um exemplo financeiro, é um exemplo de organização para qualquer time do Campeonato Brasileiro. Enfim, assim eu encerro. Antes de encerrar o vídeo, cara, eu queria muito, se você está assistindo até aqui, deixa o like no vídeo se você gostou, beleza? É que me ajuda demais, não custa nada para você, mas me ajuda muito a seguir aqui gravando o vídeo para vocês. E eu queria pedir também para você se inscrever aqui no canal, ó, tá passando aí o videozinho. Você se inscrever no canal, também deixar o like, como eu já falei, e ativar o sininho das notificações, beleza? Eu tô gravando vídeo todos os dias para vocês aqui no canal, beleza? E também, não se esquece, cara, de me seguir nas redes sociais, eu falei do meu Twitter, tá? Tá aparecendo na tela, mas também tem o meu Instagram e tenho o TikTok também, tá? @canal do ph.oficial, me segue lá, que eu também posto vídeo todos os dias. Beleza? É isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não gostou, deixa o like, e é isso, vambora. Valeu!